Todo programa que eu gravo são as mesmas frases, bicho. Eu só falo a mesma coisa, não é isso? Hein, Carlos? Qualquer dia trazes uma cassete. A mesma conversa, não é isso? Certo. Não, essa parte do Bitcoin, estamos em sintonia e eu vejo sempre Bitcoin Você entende como que a principal arma da sociedade define quem vai ter poder? A tecnologia atual, sim. É isso. Só que é isso. O século XX, o professor Olavo, inclusive o principal livro do professor Olavo é Jardim das Aflições, que é um maior intelectual brasileiro da minha geração. E ele explica que o grande problema do século XX é o crescimento exponencial do Estado. Sem moeda fiduciária não haveria as grandes guerras. Não haveria o comunismo. Não haveria o nazismo. Não haveria todas as desgraças que aconteceram no século XX. A moeda fiduciária é de Satanás. Jesus é claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Desvia do caminho, desvia da verdade, o salário do pecado é a morte. Mas não é só morte espiritual. Também é financeira, física, moral e espiritual. O adúltero tem mais ou menos dinheiro do que o cara que só come a mulher dele. O adúltero tem mais ou menos... O cara que faz sexo com prostituta, como você chama essas pisteiras aqui de 5 ou 10 euros? Ou o cara que faz sexo com travesti tem mais ou menos saúde do que um cara que só faz sexo com a mulher. E financeiramente ele tá melhor ou pior? Quem tem filho com um monte de mulher tá melhor ou pior do que o cara que tem filho com uma mulher só? Hein? Isso traz prazer, alegria pro cara ter um monte de filho problemático? O que eu gravei com o Ryan lá, inclusive, Ryan dizendo que era o comedor, que era o maior, que fazia acontecer. Perguntei, vem cá, Ryan, essa mulher que você tá pagando pra ter uma filha sua, você acha que ela não vai dar a ninguém? Eu até ouvi quando eu vim em Portugal em 98, eu ouvi que tem 2 tipos de mulheres, as que dão e as que voam. Você já ouviu essa conversa? Não. Você tá vendo quantas voando aí? Você acha que essa mulher que ele engravidou não vai dar a ninguém? E essa menina que ele engravidou a mulher na rua, vai chamar quem de pai? Ele que tá viajando o mundo ou o macho que tiver dentro de casa lá, pegando ela no colo? Hein? Zuckerberg e o Musk são um excelente exemplo disso. Quantas mulheres você viu o Zuckerberg comendo? Eu vi uma chinesinha. Ele anda há 15 anos com a chinesinha horrorosa, não é isso? É verdade. E o Zuckerberg só come as melhores, as malucas, as desequilibradas, modelo, não é isso? O Zuckerberg não, o Musk. O Musk só come as desequilibradas. Um monte de mulher, até essa que defecou na cama do cara, tentou matar o cara, como é Amber, sei lá o quê, como é? Que quase acabou com a vida do Johnny Depp, fez falsas acusações contra o cara, não é isso? É. Ele podia ser a vítima, né? Ou não? Podia. E qual o resultado? Ele teve filho transexual querendo cortar o pênis? Sim ou não? Okay. Jesus revogou ou não o divórcio? Ele seguiu o que Jesus mandava? Ele pagou o preço? E eles cá poderiam ser religiosos. Pois é, mas sendo religioso ou não, o filho dele cortou o pênis, não é isso? Pois. Mas você não é religioso, mas se seu filho primogênito resolver virar uma mulher, você também vai sentir. Ele sentiu tanto que era esquerdista, mudou de lado e elegeu o Trump, não é isso? Sim, ele mudou a vida dele, ele mudou o propósito de vida dele da humilhação que ele sofreu, não é isso? Eu queria ver você perguntar pra ele aqui, rapaz, você queria ter comido as mulheres que você comeu ou você queria ter comido uma mulher só e seus filhos ser um negócio decente ou errado? Eu queria ver o que ele ia responder ou não. Sem religião, sem Deus no meio, só causa e consequência, não é isso ou não? Sim. Ou não? Claro. Ok? Se ele pudesse, ele iria evitar. Mas achas que é, por exemplo, mas no caso, o que é que falhou? O conceito de família? Mas o que falhou aonde? Que situação? Não entendi. No caso, por exemplo, do Musk, foi que o conceito de família que falhou? O quê? Não há família, no conceito de família? De haver mãe, pai... Não, eu acho que todas as vezes que ele casou, ele tava sinceramente querendo que fosse pra sempre. Ok. Agora, é isso. Escolhia mal. A verdade vem de fatos e lógica, não é isso? Isso. Não é isso ou não? Eu concordo. Isso. Teve Oséias, né? Oséias, salvo engano, teve um profeta que Deus ordenou que ele casasse com uma prostituta pra ele sentir a humilhação e a traição de que a gente faz com Deus diariamente, não é isso? Ok. Não é? Ele ordenou Oséias pra casar com a prostituta pra ele ser humilhado, ele sentiu o que ele fazia com a gente, não é isso? Só que se Deus não ordenar, essa é pra você casar com a prostituta, isso não foi uma exceção, foi uma punição. Isso não foi uma regra geral, não é isso ou não? Okay. Dá certo você casar com uma mulher que é modelo, que faz eventos, não é isso? Isso geralmente dá certo, não? Uma mulher com filho de vários caras. Nossos avós não sabiam que a mãe solteira deve permanecer solteira ou não? Okay. Ou não? Eles sabiam disso ou não? Hein? Mas a mulher tem... É certo? Não, se nós usarmos o causa e efeito, realmente a nível de resultados não conseguimos contestar muito, mas a mulher tem esse direito de decidir? Ou, na tua opinião, achas que sim? Na verdade, a mulher decide se tem sexo. Quem decide se tem compromisso é o homem, não é isso? Okay. Não é essa a verdade? A mulher dá atenção, a mulher dá sexo pra conseguir atenção e amor, não é isso? Não é isso? É o contrário a relação do homem, não é isso? Ou não? Sim, a mulher é muito mais intimista nesse aspecto. É isso, a mulher controla o sexo, o homem controla se tem compromisso, não é essa conversa ou não? Ok. Essa é a natureza das coisas. Se você negar isso, volto a recomendar o Universo 25. Portugal está se extinguindo porque está fazendo as mulheres se comportarem como homens. Está na primeira página do primeiro livro da Bíblia. O papel do homem é tirar do pão, do suor do seu trabalho. Isso não é o papel da mulher. O papel da mulher na Bíblia é: o seu desejo será para o seu marido, que a governará. Não é esse o papel da mulher?
Essa é governar. Aí você pega a sua filha, você tem que ganhar dinheiro, você tem que competir com o cara, depois você vai casar, depois do doutorado, depois do mestrado, ela tá com 40 anos seca, já era, não é isso? Mas não achas que É mentira isso? Não é isso que vocês estão fazendo com suas filhas? Está muito diferente. Mas imagina, não achas que... Mas, por exemplo, duas questões nesse aspecto. A primeira é... A mulher tem direito a fazer isso ou não? Você tem direito de pagar para ser sodomizado, tudo? Pronto. É livre-arbítrio. A salvação é coletiva ou individual? Claro, é individual. Ó, eu tô aqui para lhe dar um presente. Ninguém recebe nenhum presente que não esteja aberto a receber. Beleza? A maioria vai pro inferno. A maioria é escrava pela própria natureza. Isso tem em Platão, tem em Aristóteles, tem na Bíblia. Jesus é claro. Perguntaram a ele se a maioria é pro céu. Ele disse, o casamento do meu pai, a casa do meu pai é como o casamento do filho do rei. Muitos serão chamados e poucos escolhidos, não é isso? E alguns ainda vão vir com a roupa incorreta e serão jogados para a lágrima de sangue e o ranger de dente. Quem são esses? Os que compram Bitcoin em treasury companies, os que compram Bitcoin e deixam em corretor e não fazem autocustódia. Eles vão achar que estão ricos, porque o Bitcoin tá subindo, e quando vier o eminent domain, a desapropriação dos Estados Unidos, meu irmão, eles vão ser jogados para lágrima de sangue e ranger de dentes, não é isso? Exatamente. E a outra questão que eu tinha de pôr é, ok, elas têm liberdade, então vão escolher, se calhar elas também querem sentir-se mais úteis, e porque a sociedade ficou estranha. Por exemplo, imagina Portugal, um casal, homem e mulher, se for só o homem ter que trabalhar e a mulher ficar em casa, com o nível de vida e o poder de compra que nós temos hoje, é difícil. Você tem mais ou menos riqueza do que os seus avós? Ok. Você tem quantas vezes mais riqueza do que seu avô? Quantos filhos seu avô tinha com sua idade? Infelizmente só tinha um. É isso, mas a normalidade era ele fazia, não é isso ou não? Exato. A parte dele ele fazia, né? Você não veio, eu trago. A parte dele ele fazia, não é isso ou não? Sem DIU, sem camisinha, sem remédio, não é isso? Era na jante, sem conversa, não é isso ou não? A parte dele ele fazia, não é isso ou não? É verdade. Era diferente. Completamente. Seus dois avós só tinham filho? Não, os meus outros avós tiveram 2. Mas antigamente tinham muito mais. Fazia parte deles, só se da natureza vinha, não é isso? É verdade. Mas antigamente também fazia-se muito filhos para trabalhar, não é? Tinha seus filhos para trabalhar. Vai voltar a ter. Quem vai lhe sustentar vai ser seu filho. Você acha que a segurança social vai lhe sustentar? Não, você que não tem um filho que lhe sustente, sua velhice vai ser medonha. Não, eu prefiro não ter dinheiro do que não ter filho na velhice. Não, isso eu comprei o que estás a dizer. Por isso é que eu faço o meu papel para nem depender da segurança social. Né? Eu aplico dinheiro e poupo dinheiro exatamente por causa disso. Mas eu prefiro não ter dinheiro e ter filhos na minha velhice e netos que me amem e cuidem de mim do que ter dinheiro. Concordo. É humilhante, velho. O filho de uma pessoa sem ninguém que ame ela, que pra cuidar dela. Chegar ao Natal. Prefiro nada, nem Natal. Se você tiver um filho que apareça lá de 15 em 15, o cuidador vai ter medo de lhe abusar e tudo mais. Vai saber que tem alguém ali que vai... Não é isso ou não? É verdade. E eu falo de Natal no sentido de... É muito triste chegares ao Natal e tens a mesa vazia. É o dia que eu recolho mais defuntos do suicídio. Ok. Gente, a maioria é foragido. Quando o cara é foragido, ele entende que nunca mais vai ver a família, nunca mais vai voltar pra casa, não é isso? Okay. Aí o dia de Natal é o dia que as pessoas mais se matam, é o dia que eu recolho mais defunto normalmente. Eu não sei se tem dados estatísticos disso, mas é a minha experiência idiosincrática. Ok. Mas posso fazer algum sentido também. É um dia que tu vais-te sentir sozinho se agiste mal na tua vida. Não, interessante. Não, eu sou sincero, eu olho para o Estado como quanto mais pior. Mas também ainda me faz alguma confusão zero. Porque se calhar também estamos tão habituados a ter tanto Estado que agora irmos do tanto para o zero faz confusão. Há ciclos intergeracionais. Só uma pergunta, desculpa. Há bocado, ou seja, militares não controlados pelo Estado, seríamos nós que nos organizaríamos? Era um dever cívico nosso? Não, pode haver, nosso país? Pode haver associações para manter coisas como bomba atômica. Okay. Há países, inclusive, que tiveram bomba atômica e renunciaram a ela, ou colapsaram financeiramente e não puderam dar manutenção. A África do Sul já teve bomba atômica, não é isso? A Ucrânia tinha bomba atômica e renunciou, não é isso? Certo. Porque há sociedades que são tão pobres, tão desmoralizadas, que não tem mais como dar manutenção numa zorra dessa. Não é dar manutenção em uma torradeira de dentro de casa, não é isso ou não? Claro. Ou não? Claro. Sem sombra de dúvida. Incomparável. Não, uma coisa que você deixa lá no depósito, não é isso ou não? Quando for usada, não é isso, não é isso? Uma bomba atômica não é isso, não é isso? Claro. Okay? Não, e não é só a bomba. Você tem que ter o meio de entregar. Aí você vai misturar material físsil com combustível sólido, líquido, não é isso? Exato. É uma coisa que não é isso. A gente não vai ter no quintal de nossa casa, não é isso? Convém. Isso. Tem armas que faz sentido o governo central ter. Mas pra ser uma democracia verdadeira, na verdade, república, democracia é uma palavra satânica que era usada pela Coreia do Norte e Alemanha Oriental, que se chamava de democrática. Quem vier com conversa de democracia, meu irmão, geralmente é do demônio mesmo, não é isso? E social também você pode botar satânico. Propriedade, qual é função social, é função satânica, não é isso? O social você pode substituir satânico e democrático por demoníaco. Dá no mesmo, não é isso ou não? A palavra que os pais fundadores usou em todas as constituições estaduais, em todos os documentos lá dos Estados Unidos foi república. Quem paga, quem contribui, vota. Aqui em Portugal, o cara não contribui nada
e vota e são maioria. Vocês são uma casa governada por crianças. É mentira o que eu tô dizendo? E uma casa que você sustenta, quem manda é a criança ou o adulto. Dinheiro na mão, Claro. calcinha no chão, não é isso? Se quem pagar manda, vai haver bom uso do dinheiro. Se as pessoas que mandam não têm o dinheiro, eles vão abusar e destruir o dinheiro. Toda a corrupção advém da separação do controle e propriedade, que é o que a gente estava conversando. Na teoria da empresa, é contrato imperfeito, agente imperfeito, teorema de Merklin, como é? Klein, não é isso? É Jansen-Klein, axiomas de Jansen-Klein, que é o problema do contrato imperfeito e o problema do agente imperfeito. Isso aí já foi consolidado, já foi demonstrado formalmente há 80 anos, não é isso? E uma família unida, se algum tiver uma dificuldade, a família ajuda. Quanto maior e mais sólida a família, menos você precisa do Estado. O problema é que filho único não tem irmão. Só que filhos de filhos únicos não tem tio nem primos. Não entendeu o que eu tô dizendo? Meus tios foram fundamentais em minha vida, bicho. Vários primos meus resolveram problemas assim de eu preciso agora e o cara ser médico, advogado na mesma hora, não é isso? Hein? É verdade. E nós estamos todos a ser filhos de pais separados, filhos únicos. Eu tenho mais de 20 primos. Então, se eu bater na porta de qualquer um deles agora e disser assim, ó, a polícia vai me prender, eu preciso de R$2.000 agora. É capaz, eu acho que a maioria deles me daria, não é isso ou não? Ou não? Certo. Ou seja, a solução, lá está, isso vai bater aquilo que falávamos há pouco, o conceito de família. Nós, se calhar, agora, eu não sei como é que é no Brasil, mas nós na Europa, se calhar, isso está muito apagado. Todo mundo filho único. Filhos únicos. Os pais todos. Como é que é o conceito de primo de quem não tem primo? Exatamente. De tio de quem não tem tio? Os pais todos separados. O cara não tem nem pai? Pois, exatamente. Alienação parental. Ou seja, mas isto já vem de há muitos anos para cá. E se calhar estamos agora a sentir muito mais. Mas são ciclos intergeracionais. Isso aconteceu dezenas de vezes. Isso aconteceu em Roma. Isso aconteceu na Grécia. Esparta colapsou pela falta de fecundidade, que é o que vocês estão experimentando. É verdade. Moeda fiduciária, o welfare, dá dinheiro ao vagabundo, gera destruição da moeda, que gera destruição de valores, gera dominância de valores femininos, que gera destruição de fecundidade. O problema não é o indiano e o paquistanês vir. Não tem problema nenhum ele vir. O problema é vocês darem dinheiro pra esse cara, em vez de trabalhar, ser vagabundo. É mentira o que eu tô dizendo? O problema é esse cara vir. Ele não quer ficar aqui. O indiano não quer nem provar as suas filhas. Eles não querem tocar nessas mulheres. O paquistanês, o Bangladesh, o Sri Lanka, ele quer as suas mulheres. Mas o indiano, ele só quer pegar o passaporte dele, cair fora daqui e casar com o indiano da mesma raça dele lá. Não é isso que ele quer ou não? Ainda ele quer a raça e quer como é o nome? O negócio da casta, como é... Não tem negócio de casta? Brahmani, Dalit, não sei o quê. Ele quer Sikh, ele quer arranjar uma mulher, não é isso? Do clã dele, que vai alegrar os pais dele, honrar a família dele. Eles amam os pais deles, porra. Eles amam a raça deles, vocês que não amam, não é isso ou não? O quê? Certo. Não, e lá está, se nós pegarmos nos pontos e quisermos colocar os resultados, é muito difícil contrariar certos resultados que nós estamos a ter. Claramente nós não estamos melhor. Mas você concorda que se os indianos e os paquistaneses viessem pra trabalhar, contribuir com a sociedade e cair fora em 5 anos, estava ruim pra maioria dos portugueses? O problema é que eles vêm pra ganhar dinheiro e não vai, explode o índice de estupro, não é isso? Vocês gostam de dizer violações, não é isso? Violações, quando vocês falam? É isso, violações, exatamente. Não, eu acho que tem tudo a ver também com o tipo depois de cultura que tu queres ter na tua sociedade. Não, mas se o cara ficar 5 anos aqui, cai fora, se lasca, não é isso ou não? Exato. Não, também o maior problema para mim, o que me faz confusão é que eles vêm sempre trabalhar em setores muito precários. Ou seja, também não vou... As pessoas dizem, mas eles estão a contribuir para a segurança social. Estão mais ou menos, porque o salário deles é o salário mínimo. E tens muita gente que se vai aposentar e vai se reformar, que tem reformas muito elevadas. Tipo, isto também não chega. Nós precisávamos de salários ainda mais altos, não é com os salários mínimos. Se a gente agora privatizasse só a saúde e a educação e acabasse com esses conselhos de merda que tem aqui, que nunca deveria existir em nenhum país decente, coisa fascista mesmo. Mas uma prova de que Salazar era esquerdista. Porque a Revolução Socialista nunca acabou com os conselhos, ao contrário, aumentou. Eles nunca acabaram com a saúde pública, ao contrário, aumentaram. Eles nunca acabaram com a educação pública, ao contrário, aumentaram, não é isso? O socialismo, ele é de esquerda. Hitler é de esquerda. Mussolini é de esquerda. As políticas públicas, todas de Salazar eram de esquerda. A única coisa de Salazar de direita era o discurso que ele falava e não fazia, não é isso? O quê? Conservadorismo. É isso que ele falava e não fazia. Porque quem ama a família não faz só... Quem ama a família não faz o Estado controlar a saúde e a educação da criança. Dá liberdade ao pai e à mãe de educar, não é isso? Ele estava violando, inclusive, o mandamento bíblico e a autoridade, o mandato bíblico dos pais, não é isso? Ou não? A ideia dele seria que o Estado iria aparecer para colmatar as falhas que o privado não tivesse interesse em explorar. Mas o meu problema está sempre... Se o privado não tem interesse de explorar,
é porque provavelmente isso não deveria ter sido explorado. Não tem grande interesse. Mas, claro. o Portugal tem interesse de ter pirâmides maiores que a do Egito? Mas algum desses caras pode achar que lá não tem um prédio de 120 andares na Coreia do Norte? Estás a falar bem. Quantos países hoje estão construindo capitais apenas e somente com dinheiro chinês para afastar a população dos políticos? Indonésia, Egito, dezenas aí de países aí estão construindo capitais para afastar a população dos governantes, não é isso? Ok. Pois é, essa merda que eles vão querer. Gastar dinheiro, endividar gerações futuras pra fazer obras que vão enriquecer os amigos do rei e dar mais poder a eles, não é isso? Isso no fundo o que estás a dizer é quase como... É uma prevenção. Porque o problema do Estado é, mesmo que começasse com as boas intenções, ele ia acabar mal. Porque as pessoas iriam ter noção que depois podiam aproveitar no o Brasil, Estado a seu favor, não é? No Brasil, o principal problema do Brasil hoje é crime. A maioria dos brasileiros não querem Bukele. Eles querem um Suharto. Eles querem que mate 1 milhão de vagabundos, não é isso? Caramba. Se você for brasileiro e eu estiver mentindo, me desmascare aí. A maioria das pessoas, eles não querem ver vagabundo preso mais. O judiciário brasileiro é pró-vagabundo. É a favor a maioria das audiências de custódia, o cara vai solto. Ele é preso em flagrante e sai em 5 dias. A população brasileira tá cansada. A maioria dos brasileiros já teve a arma apontada na cara. Tipo, não é como vocês aqui, que não, as pessoas estão acostumadas a ver defunto no chão e a ter gente cometendo arma, ameaçando, chamando você de vagabundo e tomando suas coisas, que às vezes é 2, 3 anos de sua poupança. O cara quer o cara morrer, não é isso? Okay. Aqui não tem, você não consegue nem imaginar a maioria da população de Portugal querendo exterminar 1 milhão de vagabundos, não é isso? Mas certo. Isso que o povo brasileiro quer. A outra solução. Mas a maior queixa que eu ouço aqui de Portugal é o custo das residências, não é isso? Por que a residência em Portugal é cara? Por causa dos filhos da puta, me perdoa a expressão, comunistas. O cara tabela o preço do imóvel, tem gente morando, pagando 14 euros no imóvel, custa 1 milhão de euros, você não consegue botar o cara pra fora legalmente. Quem é que vai investir? Quem vai investir, colocar dinheiro em um país que tem foice e martelo na esquina, que o foice e martelo governa mais de 50 anos, e pior, que você aluga pra uma pessoa, ela se torna deficiente, idosa, seja lá o que for, e nunca mais você consegue um aumento, você não consegue botar o cara pra fora de sua casa. E depois tens o imposto e sabes que isto muda muito, muda de governo, muda tudo, não tens previsibilidade, não arriscas. Pois é. Não vais fazer casas. Portugal é um ambiente de investimento? Não. Com certeza não. Não, lá está, depois vai dizer vai de encontro àquilo que eles dizem. É de especulação, claro que é de especulação, não vai haver outra hipótese, mas agora investir, criar riqueza, não. Eu inclusive vou dar 2 propostas aqui para vocês arrecadarem bilhões de euros, se você quiser. Você já ouviu falar no negócio chamado Global Entry nos Estados Unidos? Global Entry. Tem a ver com o quê? Com pessoas... Se você... tem pessoas que entram e saem dos Estados Unidos muitas vezes por ano. Okay. Por exemplo, eu acabei de receber uma notificação para eu comparecer numa audiência amanhã e daqui a menos de 12 horas. É isso. Tem pessoas que pagam nos Estados Unidos $1.000 por ano para fazer um KSI prévio, para fazer um cadastramento e tal, e ter uma entrada num país em menos de 20 minutos. Esse brother aqui, esse meu segurança, demorou mais de 4 horas, demorou 4 horas e 20 para entrar nesse país. Se a hora dele valesse $500, se ele fosse um médico para fazer uma cirurgia, se ele fosse um artista, se ele fosse um jogador de futebol, quanto custaria essas 4 horas dele? Valia a pena para ele pagar 1.000 euros ou 500 euros claro. e passar por uma filinha rápida? Então não. É isso. Vou dar outro exemplo. Quantos anos você está esperando a análise do seu passaporte? 6 anos. É isso. Existem centenas de milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas que deram entrada nos últimos 6, 7, 8 anos de processo de nacionalidade, que a lei portuguesa reconhece, filhos e netos de portugueses, os descendentes lá dos judeus e tudo mais, que não tem o pedido analisado. Eu não tô falando vender passaporte, não. Eu tô falando pagar para o cara contratar alguém e dizer sim ou não. Cumprir a porra da lei de Portugal. Se passasse uma lei dessa e, sei lá, 300 mil pessoas pagassem 5 mil euros, seria quanto? Hein? Certo. O Portugal tá deixando arrecadar bilhões pela sua falta de eficiência, né? E se você botar isso no ouvido do primeiro-ministro, ele chega e vai ficar molhado. Ele vai ter a excitação de pensar no dinheiro, o que é que ele vai fazer com esse aumento arrecadatório, não é não? Você não acha não que os comunistas vão gostar dessa ideia? Mas eu acho que ainda assim isso não iria acontecer. O quê? Acho que ainda assim não iria acontecer. Ele ia ovular, eu quero agora, não é isso? Hein? Você acha que o político não ia gostar dessa ideia desse projeto, não? Eu acho que eles gostam de todas as formas que possam arrecadar, né? É verdade. Mas ainda assim acho que também são cansados, têm preguiça. Tem que ser uma ideia muito mais fácil. Mas arrecadar dinheiro? E ganhar 5 mil reais pra botar na frente na fila? Sim. Opa, sabes que eu digo isto? Porque há coisas que são tão óbvias que parece que davam mais dinheiro, mas eles também não mexem, portanto eu não sei. Por exemplo? Teria agora que pensar várias coisas, mas imagina isto. Tu estás a querer cativar pessoas para investir em construir casas, não é? A primeira coisa que tu irias pensar o que era? Bom, vou baixar aqui os impostos porque eu também vou arrecadar mais no fim. As pessoas vão construir casas e vou arrecadar mais. Nem isso fazem. Rapaz, quando eu tava aqui na época eleitoral e vi faixas prometendo
redução e tabelamento de aluguéis. Rapaz, você vê um negócio desse, quem é maluco de comprar E se o cara não pagar, você tira fácil do seu imóvel? Mas não. Não, isso é uma ideia que, pronto, não faz grande sentido. Não existe propriedade privada nesse país. Agora, no Brasil é pior. Eu não sei se você acompanhou, mas recentemente teve um escândalo que ainda não tem números exatos. Tá entre 70 e 100 bilhões com B, de descontos ilegais em aposentados. O cara já é velho e tal, e começava a descontar coisas que não existia, que era pura corrupção, algum sindicato, uma associação que ele nunca se filiou, empréstimos bancários que o cara nunca pediu, e aí davam dinheiro ao cara e cobrava 3 vezes mais, porque eram juros assim exorbitantes. Uma pessoa num país desse vai confiar no sistema bancário? Para um banco fazer centenas de milhares, se não milhões de contratos ilegais e movimentar dezenas ou centenas de bilhões, significa que o banco é uma organização criminosa, não é isso? O banco e o governo são organizações criminosas, né? Pelo menos eles funcionam como organizações criminosas. Não tem como isso acontecer sem bandido na Previdência, como você chama aqui, na Previdência, não é isso? Sim, e não tem como acontecer. Não é o banco, não é alguém do banco ser criminoso, é o banco inteiro. É o compliance, o board, a estrutura inteira do banco ser criminosa, não é isso ou não? Ok? Não, isso é assustador. Mas você confia num banco desse? Você vai confiar na Previdência dessa? Mas repara, e agora repara que tu tens o pessoal mais à esquerda, tipo, imagina um comunista a dizer que a banca é corrupta de direita, ou que está a banca portuguesa foi criada pela Revolução. Os únicos ricos nesse país são descendentes da Revolução. Todo mundo sabe disso. Pois. É mentira o que eu tô dizendo? Mas a questão é que a comunicação que é passada é dessa forma, que a banca está sempre associada ao capitalista. Quem são os donos do Jerônimo Martins? São pessoas que estão em Portugal há séculos ou são filhos da Revolução? É verdade. O quê? É verdade. Não, mas lá está. Isso, quando não é esquema de corrupção, como o Banco Espírito Santo, a Telefônica, não é isso? Certo. Mas Portugal Telecom, não é isso? Exatamente. Isso é mais antigo. Mas não deu? E quebrou a corrupção, inclusive com a mão de Lula, não é isso? Pois, essa parte.